Olá, hoje o Além das Montanhas vai falar sobre o trabalho do NIACOM, que é o Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor de Belo Horizonte, inaugurado em novembro do ano passado, numa parceria interinstitucional do Ministério Público de Minas com o Tribunal de Justiça de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte. Participam deste programa conosco o promotor de justiça, Glauber Tatagiba do Carmo, que é coordenador do PROCON Minas Gerais. Representando o Tribunal de Justiça, ao meu lado está o Dr. Marcos Vinícius do Vale, assessor da desembargadora Ana Paula Caixeta, e representando a Prefeitura de Belo Horizonte, o diretor de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON BH, Igor Couto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, eu queria começar perguntando para o Dr. Glauber sobre essa parceria que é inédita, né? Qual que é a atribuição de cada instituição? Quando iniciou a nossa gestão na coordenação do PROCON estadual, nós sentimos a necessidade de uma integração maior entre os órgãos de defesa do consumidor do Estado. Já havia outras tentativas de fazer uma integração, mas sem muito sucesso. E dessa vez houve uma compreensão tanto do Tribunal de Justiça como da Prefeitura, da necessidade de se avançar na defesa do consumidor. Então, houve essa parceria, né, entre o Ministério Público, o PROCON estadual, o Tribunal de Justiça, através do Sejusc dos juizados especiais e do PROCON municipal, integrando todos esses órgãos no mesmo local para atendimento ao consumidor. Como é que é a estrutura física do NIACOM? A estrutura física, o NIACOM funciona no prédio do Ministério Público, onde estão integrados o PROCON municipal, que é a porta de entrada do consumidor, né, onde o consumidor é atendido primeiramente, e após esse atendimento, se for havendo sucesso na demanda que o consumidor traz ao PROCON, essa demanda ela pode se tornar um título executivo judicial através da homologação pelo Sejusc. Por outro lado, se não for possível a resolução do problema do consumidor, ele pode ali mesmo fazer a termação no juizado especial. Então, na verdade, nós amarramos as duas pontas. Né? Quando o consumidor resolve o problema, ele já tem um título executivo judicial pelo Sejusc, e quando ele não resolve, ele já tem agendada uma audiência no juizado especial. Doutor Marcos, essa atuação do NIACOM é pré-processual, né? Como é que é esse trabalho está sendo para a Justiça? A desembargadora Ana Paula Caixeta ela tem dado uma diretiva que é, na verdade, institucional. É que nós trabalhamos todos unidos na tentativa de levar às comunidades, né, a toda a sociedade, a perspectiva comunicacional da possibilidade de fazerem acordos por conciliação, por mediação e por outros meios autocompositivos, e de tal forma que as pessoas voltem a dialogar, né? E o Zygmunt Bauman, eu vou falar um pouquinho aqui do sociólogo, que eu acho que ele é muito presente até hoje nas nossas vidas, ele fala que nós estamos vivendo a modernidade líquida, onde as pessoas estão muito premidas pelo consumo e a tecnologia como valores primeiros e que, portanto, a partir dessa perspectiva, elas têm muita dificuldade de solucionar os problemas da sua existência, da sua vida. Então, nosso trabalho é colaborativo nesse sentido, de que nós todos nos irmanemos, né, para primeiro levar às pessoas essa possibilidade comunicacional e de resgate da sua capacidade de diálogo, né? O PROCON tem um papel preponderante nesse sentido, na medida em que ele também desenvolve um trabalho que é pré-processual. Então estamos ali com a estrutura também do Sejusc Belo Horizonte, né? Que vai, como segundo momento, permitir que a pessoa, como o Dr. Glauber já colocou, faça a termação ainda na perspectiva do pré-processual, sem termação judicial colocada, mas ela não sai de lá sem o serviço. Se essas duas vias falharem, ali no mesmo local ainda há a termação dos juizados especiais da capital. De maneira que a gente acaba prestando um serviço com uma certa integralidade também, que é muito relevante para a população. Doutor Igor, a cooperação entre os PROCONs é muito importante, imagino, né? E a entrada, né, dessas demandas é feita através do PROCON de BH, né? Isso, exato. Hoje, como funciona? O PROCON Belo Horizonte, ele tinha 3 unidades de atendimento. A gente tem o BH Resolve, né, no centro da cidade. A gente tem um convênio também com a Câmara Municipal para atendê-los. E na Regional Barreiro. É a única que depois teve, isso antes da pandemia, teve uma
reestruturação na prefeitura desses atendimentos nas regionais, tentou se centralizar muito, só que a gente viu a necessidade de se manter em algumas regionais da capital, e Barreiro foi uma delas, devido à especificidade, um público que é mais centralizado lá mesmo, nos serviços. E aí, graças a essa parceria que foi proposta por meados do meio do ano passado e que se inicializou a partir de novembro, a gente conseguiu inaugurar um centro de atendimento muito qualificado. Ele hoje, em questão de atendimento, ele é o nosso segundo de volume. Então, demonstra o poder que o NIACOM trouxe para o PROCON em relação às demandas que a população requer, que os órgãos públicos prestam esse serviço. E segundo, que ele prestou um serviço que é especializado do NIACOM. Hoje, graças a essa parceria que unificou desde o momento em que o consumidor procura com um problema que seja relacionado aos direitos consumeristas, e a gente consegue finalizar lá no juizado especial com uma termação, o consumidor ele tem esse apoio dos órgãos defensores dos seus direitos prestados num único local. Então, isso a gente sentia falta, porque o que a gente hoje faz, tirando esse serviço do NIACOM, é que muitas vezes aquele problema que não é solucionado ou por limitação de competência do PROCON, ou simplesmente porque há ainda divergência de entendimento entre empresas e consumidores, é uma orientação seguinte: por favor, você vai ter que procurar o juizado na Rua Curitiba, está aqui o telefone, está aqui o endereço, e a gente, infelizmente, vamos dizer, a gente tira o braço do consumidor, a gente não consegue ficar de mão dada até o final. E o NIACOM nos possibilita isso. E é fundamental, porque a gente vê o resultado de fato acontecendo. Porque quando a gente só orienta ele ir, a gente não consegue mais acompanhar. Uhum. Então é fundamental que essa parceria, quanto mais a gente conseguir expandir e estender, vai trazer o resultado que o consumidor espera. Justamente quando ele procura um órgão público, é o apoio que ele está tendo a necessidade no momento. E isso é fundamental graças a essa parceria. Aqui são atendidas, então, todos os tipos de demanda do consumidor, todas as causas vêm para cá, para o NIACOM? Hoje o agendamento de qualquer consumidor, de cidadão de Belo Horizonte, ele acessa o site da prefeitura e lá ele pode optar qual unidade ele quer. Não obrigatoriamente ele vai ser direcionado ao NIACOM. Isso cabe ao consumidor optar pela escolha da unidade mais próxima de sua residência, do seu trabalho. O que o NIACOM tem, o diferencial, é isso. Ele oferta ao consumidor o direito de ir até um juizado, sendo acompanhado pela equipe de atendimento do PROCON municipal, do juizado, etc., lá no NIACOM. Mas hoje cabe a ele escolher. Então o consumidor normalmente ele opta pelo local mais próximo do trabalho ou da moradia, mas a gente sempre ressalta, e no comunicado do site tem informando essa especificidade do NIACOM. Uhum. Doutor Glauber, por enquanto é atendimento só para consumidor da capital? Só da capital. Esse termo de cooperação técnica firmado com o Tribunal de Justiça e a Prefeitura, ele é específico para Belo Horizonte. Mas a nossa intenção, junto com a terceira vice-presidência, com a desembargadora Ana Paula, é estender esse trabalho para o interior do estado, para as outras comarcas, né? Porque aí dependeria da vontade, da possibilidade tanto do Judiciário, do Ministério Público, do PROCON dessas comarcas, aderirem a esse sistema e realizar o mesmo trabalho que é feito em Belo Horizonte. E um detalhe importante também é que o PROCON municipal cuida, né, dessas demandas individuais, mas um diferencial do NIACOM também é que, a partir de uma análise desse atendimento e da possibilidade de atuação coletiva, de uma ação civil pública, por exemplo, um processo administrativo no âmbito coletivo, isso é encaminhado para o PROCON estadual. Então a gente completa também esse ciclo, não só no atendimento individual, mas também depois de forma coletiva, com um processo administrativo ou uma ação civil pública por parte do Ministério Público em âmbito estadual. Isso facilita muito o trabalho da Justiça? É muito importante, porque na verdade o sistema que foi edificado no Código de Defesa do Consumidor, ele é complexo, ele precisa dessa agregação colaborativa de todos os atores, né, do sistema de justiça. Às vezes, quando a gente fala em poder judiciário, a gente fica muito ligado à ideia da tripartição dos poderes, mas esquece que o sistema judiciário ele é um sistema de justiça, quer dizer, ele é complexo. E por ser complexo, ele tem que contar com a colaboração dos outros parceiros, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, que é parceiro estratégico, dos PROCONs e de outras instituições que vão fazer essa rede colaborativa. Então é muito relevante que a gente tenha essas estruturas, né, ampliadas em outros municípios e tudo,
para a gente poder fazer um sistema mais pronto e mais acessível, inclusive, às pessoas. É interessante pensar que, embora nós tenhamos 298 comarcas agora, são 853 municípios. Então, a capilarização desse trabalho em muitos municípios que não são sede de comarca, ela seria extremamente benéfica para ampliar o acesso da população a esses serviços. Sobre a natureza do Sejusc, né, que recebe essas mediações, esses acordos feitos aqui no NEACOM. A natureza é exatamente essa, da composição, né? O Sejusc, ele é uma estrutura autocompositiva, foi criado pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, e o objetivo dele realmente foi esse. Ele tem uma tripartição. Ele tem uma parte que é o pré-processual, onde se busca esse acordo prévio, sem ação judicial, uma parte que se chama cidadania, onde os serviços públicos de informação, acesso a outros serviços ou informações também é prestado. E tem uma parte que é processual ligada à conciliação e mediação dos próprios processos judiciais. Então, com isso, há uma construção também, inclusive educacional. O tribunal ele é credenciado pelo CNJ a dar cursos, inclusive para os parceiros. No nosso acordo, né, prevê essa cláusula. Então, a gente faz a formação através da nossa Escola Judicial Desembargador Décio Fernandes, que é uma escola de excelência. A gente faz a formação dos conciliadores e mediadores do Estado inteiro. Isso são cursos contínuos, são sempre ofertados. Então, você perceba que é uma rede colaborativa complexa. Assim, nós precisamos, aos poucos, ir ampliando e sedimentando esse trabalho. Então, a estrutura de pessoal do NEACOM é toda preparada pelo Sejusc? Sim, dos conciliadores e mediadores, sim, porque tem um padrão nacional estabelecido pelo CNJ que todos os parceiros precisam seguir para ter essa autocomposição, né? E o Sejusc BH também, só para exemplificar, é muito presente nas ações do NEACOM, né? Não só na homologação dos casos, né, que faz o exame judicial da homologação e aí se forma o título executivo judicial, mas também no fortalecimento dos parceiros para que eles consigam também filtrar cada vez mais com o seu trabalho que é tão valioso, entregando esse serviço, que também é um serviço de justiça, mas que não precisa ser judicializado. Para evitar o processo, Para evitar né? o processo judicial. Quantas pessoas hoje estão participando do NEACOM, né? A equipe é composta de quantas pessoas? Olha, a equipe ela é composta, além dos atendentes do PROCON municipal, do pessoal do corpo técnico do PROCON estadual. Então, cerca de 15 pessoas, 16 pessoas. E com a possibilidade de ampliação, porque hoje o NEACOM também ele é a base do nosso programa de atendimento ao superendividado, né? Que cresce muito, né? Ele também é um programa inédito aí no Brasil, como tem sido feito também com essa parceria e com outras instituições também integradas a esse núcleo. Então, há até a possibilidade do NEACOM, mais à frente, ficar quase que exclusivamente por atendimento do superendividado. A gente já falou sobre esse tema aqui, né? Dado o volume da demanda, né? Isso vai também vai necessitar a inclusão de mais pessoas, né? Mais técnicos, para conseguir atender a tempo a população que clama por essa demanda, né? E como é que o NEACOM foi viabilizado em termos de verba para essa estrutura física e de pessoal? Ele funciona na estrutura física dentro lá do prédio, né, do Ministério Público, na parte técnica, né, que é de fácil acesso para a população, onde tem os guichês de atendimento. Então, a pessoa, como o doutor Ivo colocou, já agenda pelo site o atendimento, né? Isso dá uma tranquilidade também para evitar filas, evitar tumulto no atendimento. Ele é filtrado por esses atendentes iniciais, né? E nessa mesmo espaço físico, na parte posterior, ele tem o local do atermador do juizado especial, né? E também o conciliador do Sejusc, onde que remete os acordos para serem homologados pelo juiz responsável pelo Sejusc. A verba para a criação do NEACOM, de onde veio? A verba, ele é do Ministério Público, né? Ele aproveitou já uma estrutura que já existia na física, né? Mas o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, ele auxilia, né, na capacitação dos servidores, e também ele conta hoje, parte dele é da estrutura do PROCON municipal. Então, esse atendimento inicial básico do PROCON é feito pelos servidores, pelos estagiários da Prefeitura. O resultado, na sua análise,
doutor Igor? Muito positivo. Hoje a gente tem um sinal de alerta do NIACOM, que é a ausência, mas não é específico do NIACOM. Eu acho que a população, isso é uma visão que a gente está mensalmente pensando em questão da equipe interna da prefeitura, porque todas as nossas unidades de atendimento estão com uma margem de ausência de 30%, 33%, 32%. A ausência que você fala é diminuição da procura? Não diminuição de procura. A procura é gigantesca. Inclusive, uma das principais reclamações perante o PROCON BH são pessoas que desejam ser atendidas e não têm horário disponível. Só que o nosso problema maior hoje são que o nosso índice de 30%, 30 e poucos por cento, são pessoas que agendaram e não foram no momento da data. Então hoje, e o NIACOM não foge disso, está nesse percentual também. Já o lado positivo é espetacular. A gente tem em um ano praticamente, a gente inaugurou em novembro do ano passado, cerca de 4.500 agendamentos. E disso, são o que a gente fala, que a gente abriu a CIP, dos que foram, vocês tiram os 30% de ausência. A que se deve essa ausência? Vocês Pois já tem uma análise disso? A nossa análise inicial são que problemas consumeristas, normalmente o consumidor ele não tem a paciência de esperar. O que a gente fez? Antes, a agenda do PROCON ficava aberta durante 30 dias. Então você poderia agendar o seu atendimento para 30 dias para frente. Quando a gente viu esse índice que estava beirando 40%, eu, reunido com a minha equipe, isso antes do NIACOM até ser inaugurado, a gente falou, vamos diminuir para 15 dias a agenda. Porque o consumidor, e principalmente hoje as empresas, elas se prepararam para atender uma parte da população de forma mais séria, que são chat online, e-mail imediato, essas formas de contato. Então o consumidor ele tenta resolver de forma mais célere. E ele não quer esperar. Hoje, e aí qualquer nem falo só o consumidor, a população ela está com mais pressa, ela tem mais anseio da demanda atendida. E hoje nós diminuímos para 15 dias, conseguimos uma redução, mas ainda não é o esperado. Eu entendo que devido ao volume de atendimento nosso hoje, que poderia estar um pouco mais abrangente, ele ter um índice de 30% é perigoso, é um número que a gente se preocupa. Mas o número do NIACOM, justamente pela parceria e a integralização dos órgãos, a gente tem um índice de acordo alto no número de atendimentos que a gente tem. Vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse índice, mais sobre os atendimentos feitos no NIACOM. Aguarde um instante, só a gente volta. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta para falar do trabalho do NIACOM, Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor. Então, torno a falar com você, doutor Igor, sobre esses atendimentos, como têm sido feitos e o número de acordos realizados. Isso. Então, igual eu estava dizendo, a gente tem um resultado de acordo muito bom que a gente entende no PROCON. É importante ressaltar que o PROCON ele tem uma limitação de competência, que a gente não consegue atender qualquer tipo de demanda, ela tem obrigatoriamente que estar envolvido com direitos consumeristas. E dentro desses direitos consumeristas, a gente, por limitação técnica, às vezes não consegue realmente conseguir ter uma efetividade numa decisão, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo claro, perícia. Nós não temos um perito dentro do PROCON. Isso a gente, com essa ausência desse técnico, muitas decisões elas não podem ser feitas. Aí então, são casos que vão precisar mesmo vai precisar do judiciário. Exato. Só que o nosso índice de acordo lá, o que a gente considera um acordo, é tanto o acordo de fato, quando a empresa e o consumidor eles entram em uma concordância sobre a obrigação de um ou do outro, ou até com um esclarecimento, porque muitas vezes o problema ele não é simplesmente uma falha na prestação de serviço, uma falha na entrega do produto, ou vício no produto, etc. Às vezes é uma informação que estava ausente. Então, quando o esclarecimento é prestado, a gente entende que o serviço do PROCON também é considerado como um acordo. As partes se entenderam. O nosso índice chega a 40%, aproximadamente. Não consolidado, mas aproximadamente 40%. Isso é um número fantástico. E isso no NIACOM se deve à capacitação que os conciliadores tiveram, o treinamento frequente que eles têm, o entendimento das demandas. Então, assim, principalmente nesse momento que a gente vive
ainda de pandemia, né? Não estamos tentando voltar à normalidade, mas ainda temos os reflexos de tudo. Teve um estouro de demandas financeiras, são pessoas que tiveram ou contratos fraudulentos firmados ou realmente conseguiram dinheiro, mas a venda foi feita de forma inapropriada, falha na informação, etc. Então a procura pelo PROCON nesse momento foi muito grande. Financeira, varejo, empresa aérea. Então foi uma novidade para todo mundo, de como se trabalhar, de como tratar essas demandas que jamais ninguém tinha vivido. E eu acho que esse índice, nesse primeiro momento, que a gente ainda pode considerar que as coisas ainda estão voltando e os reflexos estão sendo percebidos agora, é ótimo, é um número muito bom. A gente falava aqui do problema da ausência, né? Quando o consumidor marca, né, o atendimento e depois não comparece. Qual seria a solução, doutor Cláudio? Pois é, há uma questão interessante também no atendimento que a gente percebe, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o estado, eu acho em todo o PROCON, é que parte da demanda que é atendida não é problema específico, mas é informação. Então acaba nesses atendimentos que são agendados, se perdendo um pouco esse agendamento por uma simples informação que poderia ser dada de outra forma. E se o atendimento é marcado para muito adiante? Sim, ou então esse atendimento por uma simples informação, ele ocupa o espaço de alguém que poderia resolver uma demanda. Então, nossa intenção é de criar um atendimento online, né, uma forma mista de atendimento, para facilitar tanto para aquele consumidor que está impossibilitado de comparecer, pessoa idosa, acamada, né, que precisa desse atendimento, e também para solucionar esses atendimentos que seriam um simples informação, né, e onde ocuparia menos tempo do PROCON, facilitando o atendimento de mais pessoas no mesmo espaço de tempo. Então a gente tem esse projeto de atendimento online, né, iniciando também aqui em Belo Horizonte, talvez no NIACOM, e depois estendendo isso para as outras comarcas, outros PROCONs, com essa capacidade, né, inclusive técnica, de ter esse sistema que possibilite esse atendimento e o registro desse atendimento para o consumidor final. Para o Sejusc isso é viável também? É viável. Nós temos Sejuscs instalados em todas as comarcas do estado. Portanto, a depender, né, de uma possibilidade dos próprios PROCONs municipais ou do próprio PROCON estadual dessa ampliação, nós estamos aí com a alegria das parcerias. Experiência de atendimento virtual? Já, nós temos uma consolidação bastante significativa desse atendimento em termos de Poder Judiciário. O próprio Juizado Especial hoje já tem um atendimento de atermação, pré-atermação online, que também é realizado, porque a pandemia trouxe essa questão, né? Ela mostrou a questão até financeira. Às vezes a pessoa, para se deslocar de um outro, se ela vai, por exemplo, ao UAI lá na Praça 7, e ela não encontra aquele serviço naquele local, para ela às vezes vir em outro ponto de atendimento do Poder Judiciário ou do PROCON, seria mais um gasto financeiro que elas não têm condições de fazer. Então, uma perspectiva que a gente está enxergando como muito importante também, e em Belo Horizonte nós estamos trabalhando nessa perspectiva de, inclusive, mudar futuramente o Sejusc Belo Horizonte, que está no bairro Gutierrez, para novamente ficar no centro da cidade. Porque a gente já consegue ter uma capilaridade maior de atendimento para as pessoas que têm dificuldade financeira, né, de deslocar e tudo. E o atendimento virtual está sendo agora presente de maneira permanente, porque ele faz esse binômio qualidade e quantidade ser gerido de melhor maneira, né? Achei uma perspectiva bacana para a gente trabalhar também de eventual itinerância, onde os trabalhos do NIACOM possam ser, pelo menos, comunicado ao interior, nas outras comarcas, e gerar, inclusive, a vontade de outros parceiros de colaborarem e fazer adesão, né? Eu estava fazendo a leitura do nosso termo de convênio, a cláusula 8ª prevê expressamente a possibilidade de adesão de outros parceiros. É lógico que vai depender dos parceiros que aqui estão, né? Mas já se deixou ali uma porta dialogal contratualizada para a gente poder fazer esse crescimento. É muito importante. Essa expansão já começou, doutor Cláudio? Como ela fez um ano agora, né, o NIACOM, então a gente, primeiro, eu acho que tem que esperar consolidar, né? Porque era um projeto piloto que não existia em outros locais. Então, demandaria um tempo para acomodar, né, o trabalho de cada parceiro, né, sedimentar, para que possibilite essa extensão agora para outras comarcas, né, e até de forma mais facilitada, porque o termo está pronto. Então, acho que o tribunal vai trabalhar de uma forma, a criação como se fosse um termo de adesão, aonde aqueles parceiros do interior que quisessem ter o mesmo serviço, bastariam, né, consentir
como já o programa nosso aqui de Belo Horizonte. E aí iniciaria em localidades onde há já o PROCON municipal? Sim, hoje nós temos 170 PROCONs no estado, por volta de 170, e um trabalho do PROCONs regionais também, que nós só esse ano aí criamos cerca de 30, principalmente no norte de Minas e na região do Vale do Rio Doce. Essa extensão começaria por essas comarcas com uma condição melhor, né, de integração desses órgãos. E estaria sempre ligado ao UNIACOM aqui? Não ligado, mas exerceria o mesmo papel na comarca. Né? Cada um ia ter o seu próprio núcleo. Exatamente. Outra iniciativa que vai ser fundamental para o PROCON e vai facilitar o trabalho do UNIACOM, dessa integração toda, é a criação, a gente está trabalhando nisso, num aplicativo para o consumidor registrar sua demanda. Então, isso eu acho que vai ser assim, o principal, vai ser a nossa marca, eu acho, no PROCON estadual, porque através desse aplicativo, o consumidor fazendo a sua reclamação, ele vai poder ser direcionado para o local da sua residência. Entendi, porque hoje é feita só a marcação eletrônica, né? Isso. E com o aplicativo ele vai poder explicar qual que é a causa. Exatamente. E vai ser direcionado para o local da sua residência. Então ele pode ter um aplicativo aqui em Belo Horizonte, se ele mora em Contagem, Betim, Birité, mas ele reclamou daqui, a demanda vai ser direcionada para a comarca da sua residência. Isso vai facilitar bastante, né, o atendimento, imagina. Eu penso, Laura, o seguinte, se a gente vamos colocar o PROCON como uma empresa, os consumidores são os nossos clientes. E eu tenho que oferecer um serviço para os clientes confiarem no que eu faço, no qual que é a minha capacidade, minha competência e minha responsabilidade. Hoje, o atendimento presencial ele é fundamental para uma pessoa mais de idade, as pessoas mais idosas que requerem um auxílio para uma análise documental, uma explicação de certo produto, etc. Mas tem um certo público, que são consumidores, que têm os mesmos direitos, vamos dizer assim, as pessoas mais antenadas, mais jovens, que querem, igual eu falei, que tem o anseio para resolver sua demanda o quanto antes, ele pensa, eu não quero me deslocar até lá. Eu quero que ele preste serviço, mas eu estou aqui, eu consigo explicar para ele o que é, eu já entendi tudo. A infração, ele já pensa, o artigo tal já infringiu o artigo tal, eu sei que tem uma decisão lá do STF que já me deu direito a receber isso aqui. Então, assim, a gente tem que pensar em abranger todo o mercado hoje. É nossa responsabilidade com os consumidores. E isso, ofertando esse tipo de serviço, a gente vai conseguir pegar todo mundo, trazer todo mundo para dentro do PROCON. Porque igual assim, a gente pensa hoje, o PROCON municipal ele é focado na demanda individual, então a gente olha mas esse pode estar tendo um problema que é muito grande, que numa primeira imagem a gente não sabe, mas que o Ministério Público vai ter uma atuação que vai causar um ganho coletivo. Então é fundamental que a gente tenha ciência do que está acontecendo. E esse é mais um tipo de serviço que a gente consegue aumentar a demanda para o PROCON e ter ciência do que está acontecendo. Que tipo de acordos que vocês têm feito que você destacaria? Principalmente questão da pandemia, viagens. A gente está tendo muito problema. Então, as empresas aéreas têm... Eu esqueci agora o número do decreto, que ele foi prorrogado algumas vezes já, que são os direitos das empresas, aquelas viagens que foram remarcadas devido à pandemia. O consumidor ele tem o direito ou da remarcação ou do recebimento de crédito ou valor pago, devolvido na sua conta. Já que está tendo esse tanto de prorrogação, os consumidores eles não estão querendo aguardar. Tem consumidores que realmente tiveram uma perda financeira, que esse valor agora é fundamental, que retorne para eles. E tem os consumidores que simplesmente não desejam mais viajar para aquele local, perderam o interesse no negócio. Então isso está sendo fundamental a nossa atuação, porque muitas vezes a relação entre as partes já está desgastante. Eles já se desgastaram, eles não querem mais, o consumidor já não confia mais naquela empresa, uma vez que, devido à lei de prorrogação, aí eu não vou entrar muito no mérito se está certo ou não, mas é certo que a lei foi prorrogada, dando esse direito às empresas. Então a gente nesse papel entra como sempre realmente um mediador, porque não há uma infração consumerista. Mas o nosso papel nesse caso é estreitar a relação novamente para conseguir entrar num acordo que seja bom tanto para a empresa quanto para o consumidor. Então esse eu acho que é um papel de muito destaque que a gente está conseguindo. E como sempre as questões financeiras. As questões financeiras são realmente as que mais demandam do PROCON. Então sejam contratos não realizados, supostamente não realizados, ou depósitos não reconhecidos, retirada, crédito em conta sem solicitação, etc.
esse é um tipo de acordo que a gente consegue atuar com muita capacidade, muita competência, que a gente está tendo um retorno positivo. E por fim, a questão do sobreendividamento. É ainda uma caminhada muito pequena, a gente ainda está engatinhando, mas os resultados iniciais são positivos, a gente está crescendo. E isso hoje a gente vê que é uma demanda urgente da sociedade. Cada vez, por semana, saem números assustadores de famílias superendividadas, de pais e mães que são a renda da própria família, que não tem mais condição de arcar com os custos. Então, esse serviço pioneiro, da forma que a gente está fazendo, é fundamental. E cada acordo que a gente consegue é de muita alegria para todos os órgãos integrantes do programa. Então, esse também, lógico que é um primeiro passo. Foi o primeiro ano agora, a gente está finalizando para a gente conseguir assentar tudo para o ano que vem, a gente conseguir abranger cada vez mais e o atendimento alcançar mais pessoas. Doutor Cláudio, a questão do superendividamento deve ser mais complexo, imagino, os acordos, porque às vezes levam em conta uma série de comprometimentos, né? No endividamento da pessoa, com várias empresas, com várias financeiras. É um desafio, né, que a Lei 14.181 trouxe, de fazer essa solução em bloco para o consumidor, que antes as demandas eram tratadas de formas individuais. Então, o consumidor com aquele credor específico, né? Agora não, era de forma coletiva, né? Porque se entendeu que o problema do superendividado não é de uma ou duas dívidas, mas o problema é do devedor, o problema do consumidor crônico. Ele tem que ser resolvido de forma coletiva. E aí demanda um perito, né, um economista, demanda outras áreas, né, outras ciências que não só o direito. Então, por isso que a dificuldade, eu acho, de alguns locais no avanço desse trabalho, que Minas saiu na frente justamente por entender, por compreender que o direito não vai resolver isso sozinho. É um problema multifacetário, né, social, econômico, né, como o Dr. Marcos colocou, Bauman, né, da sociedade líquida. Nós fizemos uma pesquisa há pouco tempo, a FIP, fez a pesquisa para Minas, e foi perguntado nessa pesquisa o que o consumidor queria, né? Que tipo de curso, o que o consumidor, o que ele queria aprender, né? E foi uma surpresa para a gente que o consumidor disse que não queria curso nenhum, né? Por quê? Ele tem também essa necessidade de imediatividade, né? Ele quer a solução para aquele problema dele naquele momento, só. Então ele quer uma coisa mais objetiva e é isso que a gente tem que buscar. Que a gente não vai mudar essa realidade. Então a gente tem que atender o consumidor de acordo com a sua demanda e com a sua necessidade, né? E nesse dia a dia tomado que todos nós temos, né? Então o superendividamento, o PROCON passa por esse problema, o Sejusc também, né? De atender dessa forma rápida, objetiva, né? E resolvendo o problema do consumidor. O superendividamento impactou muito o sistema judiciário? A gente percebe que é uma questão muito séria, nacional, né? Porque a pandemia ela gerou desemprego em massa, gerou também a dependência das famílias em relação aos seus aposentados. Vocês conseguem calcular o aumento no número de processos e relativos a ainda não, porque não havia sequer um assunto processual na tabela geral do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi implantada recentemente, então nós estamos assim, realmente no início desse mapeamento, mas a gente consegue já ver claramente o ingresso de ações judiciais. E aí o UNIACOM tem um papel muito importante, assim, eu diria até central, né? Porque o UNIACOM ele se propõe a triar essa demanda, é o que eles estão realizando, antes dela ser judicializada, de maneira que a gente possa tentar tratar realmente os sintomas também. Inclusive o UNIACOM oferece um curso para esse consumidor, quando ele aceita, claro, como o Dr. Glauber falou, para tentar reestruturar a sua própria finança pessoal de maneira que ele consiga, depois de negociar essas dívidas, não voltar a se endividar novamente. Né? Então é um trabalho que tem um fundo sociológico muito profundo, muito abrangente, exige essa perspectiva de maturidade que o Dr. Glauber está apresentando, de consciência de que o trabalho é paulatino, mas feito com muita qualidade. Né? Feito com verdadeiro engajamento do PROCON, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que isso vá sendo tratado. É inicial, mas já dá para sentir algum resultado? Sim, sim. Os acordos que já foram levados à homologação pelo Dr. Cleiton Rosa lá no Juizado Especial já mostram bem, né, essa importância. E tem outras comarcas que também estão conseguindo fazer essas homologações, como Muriaé está fazendo já. Eu tive em Poços de Caldas
A juíza, em parceria com o PROCON também, está realizando essas homologações. Então, assim, vem crescendo, embora paulatinamente, né? Porque ainda é uma estrutura que exige realmente um refinamento até pericial e tudo, mas vai evoluindo, né? E a gente vai caminhar, se Deus quiser, para ofertar um serviço ainda melhor para as pessoas. Ok. Nós vamos para mais um intervalo, mas o Além das Montanhas volta já, falando sobre esse trabalho em conjunto do NIACOM. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta, a gente vai falar ainda do NIACOM, do Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor. E agora eu queria saber, doutor Igor, que tipo de abuso vocês têm constatado mais em relação ao consumidor? Igual os números que a gente levantou, e isso eu acho que eu posso afirmar que é nacional, o principal nicho de mercado que demanda dos órgãos de defesa do consumidor são as instituições financeiras. Hoje a gente tem um envelhecimento da nossa sociedade e automaticamente mais pessoas aposentadas e que atingem o produto que eles mais captam nesse momento, vamos dizer assim, que são os empréstimos consignados. Então hoje a gente tem um volume de atendimento de pessoas mais idosas, é a grande maioria dos que nos demandam apoio nas suas reclamações. Isso se concentra principalmente em não reconhecimento do contrato. Então são pessoas que alegam que contratos de empréstimo consignado ou até pessoal foram feitos em seu nome sem a sua anuência ou seu conhecimento, que vem, às vezes, e na maioria das vezes, esse valor até chega à conta corrente dela mesmo, quando não há, vamos dizer, o golpe de fato por correspondentes, por terceiros, que na hora do depósito orientam para uma conta dele ou de um laranja, etc. Mas, a grosso modo, eles recebem esse valor, só que eles não têm conhecimento, nunca assinaram nenhum documento, nunca acessaram aplicativos ou sites dos próprias instituições financeiras. E quando percebem no início do mês, quando eles vão buscar a aposentadoria, veem que tem um desconto direto em folha referente a esse contrato. Então, hoje, como que a gente faz? Inicialmente, a gente tenta aproximar as instituições financeiras para dentro do PROCON, trazê-los, conversar, entender quais são os mecanismos de defesa que eles estão fazendo para essas fraudes que são, ou muitas vezes escancaradas, mas em alguns casos que realmente há indícios de participação de terceiros, que são os chamados correspondentes, que enganam o consumidor e às vezes a instituição financeira não tem a ciência do que está acontecendo. Então é trazê-los para a gente tentar unir forças para poder resolver o problema do consumidor. A gente às vezes consegue um acordo, que é ou o cancelamento do contrato, algumas vezes o consumidor ainda tem aquele valor em conta, então ele devolve o dinheiro e o desconto também é abatido e sai todo mundo do 0 a 0, que é o que o consumidor deseja. Só que infelizmente, e não são poucas reclamações, e são encaminhadas para o judiciário, que é aquilo que eu expliquei no primeiro bloco. A gente, infelizmente, tem uma limitação técnica, que seria a questão de análise pericial, tanto grafotécnica, quando é um contrato físico, ou uma análise que vai requerer tecnologia, perito em TI, para verificar a questão de contratação virtual, online, para a gente identificar realmente aonde que foi a fraude e conseguir comprovar. Por isso que eu falo, é de suma importância, primeiro, o NIACOM já busca isso, que é uma ligação entre todos. Então hoje, vamos supor que o banco X estoura um número de demandas relacionadas a ele. Eu consigo acionar já o Dr. Glauber e falar, Dr. Glauber, teve um crescimento, você percebeu, chegou essa demanda para você. E em paralelo, o judiciário vai perceber também, a partir do encaminhamento, o judiciário fala assim, PROCON, tá chegando aí? Porque aqui estourou. Hoje estourou. Estourou na justiça, então o senhor tem percebido muitos processos? Enormemente. O volume de processos que discutem empréstimos
seja fraudulentos, seja empréstimos não solicitados, é gigantesco. Por que está acontecendo isso agora? De onde está vindo o problema? Pois é, essa capilarização que houve com o sistema de fornecimento de empréstimos, que antigamente a gente ia na agência, a gente conhecia o gerente do banco, né, era atendido por ele explicava o que era o empréstimo que ele estava ofertando, quais eram os juros, as condições, né, de pagamento, e ali se formava o quê? Um campo dialogal que protege o consumidor, que havia até uma pessoalidade, ele sabia quem concedeu aquele empréstimo. Com o sistema de correspondentes bancários, embora seja um sistema que foi admitido pelo Banco Central, regulado pelo Banco Central, houve uma espécie de terceirização, né, de distanciamento entre a figura do banco em relação àquele agente dele que concede o empréstimo ou que solicita o empréstimo. E com isso a gente viu várias situações, tanto situações que são verdadeiramente fraudulentas, efetivamente, como situações que são até formalmente de uma pactuação, onde o consumidor, como o Dr. Glauber colocou, ele é fotografado como se estivesse pactuando, mas em muitos momentos a gente percebe também que ele não tinha a explicação que o CDC exige no fornecimento dos produtos e serviços, das condições daquele produto e serviço. Então, e também a explicação incompleta é muito frequente. Então, por exemplo, às vezes o correspondente bancário fala para o idoso, sua prestação de R$50 está acabando no mês que vem. Eu vou colocar mais R$1.000 na sua conta corrente, num novo empréstimo você vai pagar só 20 a partir do outro mês. Então ele tem uma percepção equivocada de que ele está tendo uma vantagem, que é um ganho imediato daquele valor na conta e uma prestação mais baixa. Mas a lei, o Código de Defesa do Consumidor, exige que aquele que presta o serviço explique todas as consequências daquele produto ou serviço ao consumidor. Então, a gente está vivendo um momento interessante, essa discussão que nós estamos travando aqui hoje. Houve muito tempo em que a gente falava da ausência da prestação de serviços públicos. Hoje nós estamos aqui o tempo todo discutindo a qualidade dos serviços públicos que nós ofertamos, inclusive no sistema de justiça, né? E aí entra realmente parceria estratégica entre instituições, o Ministério Público com as ações coletivas, com o trabalho de ações penais para punir aqueles que também infringem a lei penal, o PROCON com essa conscientização toda que ele faz com o consumidor, com esse apoio técnico que é extraordinário, né? E o Poder Judiciário também se abrindo de maneira sensível e acolhedora para que esse consumidor, uma vez que ele ingressa com a ação judicial, seja atendido, né? E nesse sentido o sistema de juizados especiais é extraordinário, porque a tramitação é muito ágil, né? A gente consegue realmente dar uma resposta que a gente pensa que seja uma resposta cada vez mais satisfatória. Mas volta ao ponto inicial de todo o programa. Se a gente puder, né, sensibilizar esses atores bancários a se humanizarem, né, porque eles também têm um papel social a cumprir, e nós caminhamos mais para a desjudicialização, para essa abordagem que evita que se chegue ao extremo, que é a ação judicial. Doutor Glauber, como é que o Ministério Público tem atuado nesse caso? Porque se são práticas autorizadas pelo Banco Central, como agir diante desse problema, né, que criou para o consumidor? O que se percebe é até uma ausência do órgão regulador, que seria o Banco Central, nesse tipo de prática que vem crescendo muito. E tem alguns dados econômicos interessantes, é que, por exemplo, um deles, 80% do crédito consignado ligado ao INSS, aposentado pensionista, são para aposentados que ganham até 2 salários mínimos. Então a gente vê um baixo nível, às vezes, de escolaridade, o que facilita esse engano por parte do correspondente, né, por parte da instituição financeira. E um outro problema econômico também é referente à nossa situação do Brasil. É um país que não cresce há muito tempo, então você não tem um crescimento de renda e a única forma de você incentivar o consumo é através do crédito. Então se aumenta cada vez mais o crédito e aquele consumidor que não tem uma compreensão do que significa aquilo, ele tem um crédito como renda. E crédito não é renda, você vai ter que pagar aquilo. E aí se endivida. Exatamente. Então cada vez mais as pessoas estão se endividando, né, para consumo, e essas instituições financeiras, os correspondentes bancários, se aproveitam dessa situação. Os correspondentes bancários são empresas que estão terceirizando esse serviço que deveria ser prestado pelo banco. Os correspondentes bancários, eles agem em nome do banco, né, como se fosse um funcionário do banco. Porque banco hoje, como nós conhecemos, né, acho que na nossa época, está fadado a acabar. Então a gente tem visto, eu acompanho isso há uns 10 anos, o volume de agência bancária cada vez mais está diminuindo. Os bancos é um dos setores que mais se prepararam para a digitalização. Antes mesmo da pandemia, eu já participei algumas vezes do congresso de meios eletrônicos de pagamento.
que era um evento que todos os anos as instituições financeiras faziam. Isso já tem mais de 10 anos, quase 15 anos. Prevendo o quê? A digitalização dos serviços que eles estão prestando. Então, o banco hoje, mais do que intermediação financeira, o banco hoje é uma empresa também de tecnologia. E como a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Todos nós sentimos isso nas relações pessoais, relações de trabalho, as consumeristas também, né? Todas foram para a forma digital e muito fornecedor teve esse problema de se adaptar a essa nova forma de trabalhar, porque ele teve que migrar o seu serviço prestado de forma presencial para a forma digital. Então, aquele que estava na frente já tinha um preparo, conseguiu avançar mais. E os bancos avançaram demais. Então, muitas agências fecharam, né? Muitas instituições grandes estão fechando as suas agências, já tinha esse processo detectado há alguns anos e passando o seu serviço para os correspondentes bancários, que têm interesse comercial também, porque ele ganha porcentagem em cima de cada produto que é vendido. Então, esse conjunto, né, de situações exige que o Banco Central, que é o órgão regulador, age com um pulso mais firme em cima dessa prática que se tornou rotineira. Mas é preciso que o Ministério Público acione o Banco Central, esses correspondentes bancários? Nós estamos assim, temos ações de civis públicas já propostas contra várias instituições financeiras, processos administrativos, decisões já publicadas já contra várias dessas instituições, mas sozinhos também é difícil de combater uma prática que é nacional. Aliás, e essa questão do crédito, né, do excesso de crédito, ela não é nacional, ela é mundial. Não é? O crédito, antes, se a gente lembrar um pouco, a gente contava o dinheiro no bolso. Hoje não tem dinheiro, hoje a gente não conta mais dinheiro no bolso. Então, quando chegava o final do mês, estava acabando o bolinho do dinheiro, né? O sujeito parava de consumir. Hoje o crédito nem físico ele é mais, ele é abstrato. Ele é um pulso eletrônico. Ele tá no nosso celular, o crédito. Nem cartão de crédito tem mais. E isso facilitou demais. Isso trouxe novos desafios para esses atores que lidam com a economia, de combater essa prática, não é? Que é instantânea, ela é rápida. Né? E para aquele que não tem o controle, mais fácil ainda, que ele não vê o dinheiro, né? Ele não vê o crédito. Então, e para os bancos também é uma situação diferente. Né? Há quem diga que hoje nós vivemos aí a terceira revolução monetária da história, em 2.500 anos, onde os governos estão perdendo um pouco do controle da sua moeda, e a gente fica claro isso, né? Como uma guerra num país tão distante, né? Interfere na economia do nosso dia a dia. Então, assim, é uma realidade que é um futuro incerto, né? Mas vai exigir uma maior integração, como o Dr. Marcos colocou, maior participação desses atores, né, na defesa do consumidor, para combater essas práticas cada vez mais rápido, né, e mais instantâneas. Então o Ministério Público está atento a isso, está trazendo o Banco Central em algumas conversas, tentando avançar nessa regulação, forçar com que o Banco Central faça alguma coisa, porque não é um problema só de Minas, não é um problema do Brasil, e ele percebe isso, que o volume de reclamações aumentou demais, né, e as reclamações são contra as instituições financeiras, porque correspondentes bancários cadastrados no Banco Central tem em torno de 300 mil. Só que esses correspondentes, eles subcontratam alguém. Então a gente está falando de mais de 4 milhões de pessoas físicas e jurídicas que atuam nesse mercado de crédito. E tem que ter algum controle sobre isso. E os alvos principais desse mercado de crédito são os idosos, né? Os aposentados, pensionistas. Os idosos, assim, a pressão, o assédio que eles sofrem, o que tem de idoso que chega para ser atendido no PROCON e fala assim, eu aposentei mês passado e já está com 4 contratos de empréstimo e ele fala assim, eu não lembro de nada disso aqui. Então, assim, tem gente que relata, inclusive super endividados, fala assim, eu aposentei num dia, no período da tarde já me ligaram oferecendo crédito. Então, assim, igual o Dr. Marcos falou no início do programa, a pandemia fez vários núcleos familiares se sustentarem naquelas pessoas mais idosas, porque vários perderam os empregos, se tiveram que, infelizmente, se sustentar através da aposentadoria. E aí, às vezes, realmente, tem o assédio muito grande em cima dos idosos, que são pessoas, às vezes, que não têm total conhecimento de como funciona aqueles produtos ofertados, e muitas vezes os familiares pedem assim, eu preciso desse dinheiro, eu preciso de um carro para virar Uber, foi o que aconteceu muito, que a gente viu. Então vamos comprar, pega esse empréstimo para poder comprar um carro.
Então, assim, são pessoas que viram nesse assédio, nesse oferecimento de crédito desenfreado, uma bola de neve que está começando a estourar agora. Então, é importante essa capacitação, a gente está se preparando e cada vez mais precisa realmente do Banco Central vir para atuar junto conosco e as instituições financeiras também. Porque eu gosto de falar isso, é importante eles estarem na conversa, eles têm que estar aqui para sentar, para darem a visão deles e caminhar juntos, porque o consumidor, a população, a responsabilidade do crédito é da pessoa, mas muito da instituição financeira também. Então ela tem responsabilidade nisso. E promover programas, promover informações, cada vez mais capacitar esse consumidor de todo o mercado financeiro que está ao redor hoje. E nosso papel é informativo, é resolutivo, então a gente tenta fechar esse núcleo. Muito difícil, igual o Dr. Glauber falou, precisa de muita força, mas a gente está caminhando. A justiça pode ser um braço de força nesse, né, para dosar essa... Sim, nós temos trabalhado com muito vigor no julgamento dessas ações, né? Só para exemplificar... As penas têm sido duras, bem Sim. Para que não haja reincidência, por exemplo. Primeiro é uma questão procedimental, né? No ano passado, nesse ano, o Poder Judiciário de Gerais julgou mais processos do que os processos que ingressaram, tentando dar uma resposta mais pronta para as pessoas, né? Não vamos dizer que não existam gargalos, mas a gente vem superando esses gargalos ao longo do tempo. Então, essa é uma primeira resposta. Uma segunda resposta é por meio das ações que o próprio Ministério Público impetra, que são ações coletivas, que são julgadas pelo Poder Judiciário, né, após ouvir todos os atores processuais e que também tem um poder, né, de abrangência mais extenso dentro do território mineiro, por exemplo, né? E como terceira linha de atuação é a efetividade nas decisões judiciais, né? Tentando, em cada caso concreto, a aferição dos direitos do consumidor. Não são raros os casos em que o magistrado, ao receber o processo e percebendo que efetivamente ali há os requisitos para a tutela de urgência, que a tutela de urgência é concedida de plano, quer dizer, de imediato, antes do julgamento final do mérito, para que aquela situação não se agrave ainda mais pelo uso daquele crédito que não foi solicitado, por exemplo, que já tem um semblante de tratar-se de uma situação fraudulenta. Então, nós também trabalhamos com essa vertente. A tutela de emergência permite o quê? A tutela de urgência permite a suspensão, né, do pagamento das parcelas perante o INSS. O juiz normalmente oficia ao INSS mandando suspender a cobrança das parcelas. Evidentemente que também preservando o contraditório, por vezes se determina que o próprio consumidor deposite em juízo o valor que ele entende que não foi solicitado, porque também não se poderia fazer ao final, né, a restituição desse valor à instituição financeira se não fosse feito esse depósito. E os processos também no juizado especial, em especial, tramitam com muita agilidade, né? Normalmente a nossa marcação de audiências é para 4 meses adiante, mais 1, 2 meses de julgamento. Então, assim, dentro de um contexto de uma ação judicial, os processos tramitam com muita agilidade. Mas volto a insistir num ponto. Pela nossa conversa toda, a gente precisa que os órgãos do sistema de justiça, e aí abrange também o Ministério da Justiça, na parte de defesa do consumidor, o Ministério Público, né, em âmbito nacional e estadual, os PROCONs, a gente precisa entender cada vez mais que é um sistema de justiça. De maneira que a gente, se agirmos sempre com base na expectativa de que a decisão judicial vai sanar todo o problema, nós vamos continuar frustrados, porque os meios de violação, lamentavelmente, eles também se expandem no mundo tecnológico. E o NIACOM veio para isso, né? O NIACOM está aí para ser esse trabalho colaborativo. Um trabalho colaborativo muito, muito especial nesse sentido. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje, foi bem esclarecedor, né, desse papel do NIACOM, dos PROCONs. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. Você que nos assistiu, continue ligado na TV MP. Até!